Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Uau, glória a Deus! Olha, nós estamos em Santo André. E essa é a série Governe a Sua Vida. Eu tenho uma palavra para você agora. Algo que é uma das dores silenciosas da nossa existência, que é a multidão de pensamentos que não foram escolhidos, mas que governam a nossa mente e que alteram o nosso destino. Eu descobri uma coisa interessante esses dias, que um dos maiores fatores de longevidade humana é o estresse. Quanto mais você se estressa, menos você vai viver. Quanto mais você se estressa, menos você vai viver. Ouviu isso? Quanto menos você se estressa, você vai viver muito mais. Eu quero declarar que hoje você vai aumentar os seus anos de vida pelo menos uns 10 a 15%. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai aumentar a sua longevidade, os seus anos de vida sobre esta terra, pelo menos uns 10 a 15%. Amém, amém. Ó, eu vou melhorar, algumas rugas que estavam planejadas já não vão vir. Algumas marcas não vão vir, porque você vai entender que algumas coisas são criações da nossa mente, que revelam algumas raízes que, se resolvidas, curam a nossa existência. Uma expressão que eu aprendi enquanto orava e preparava para essa mensagem: overthinking. Pensar demais. Não é sobre pensar bem, é sobre pensar demais. Não é sobre um pensamento longevo, é sobre muitos pensamentos desconexos que não levam você a lugar nenhum. É o medo disso, o medo daquilo. E se, e quando? Amém. Antes, eu só vou te pedir um favor muito importante. Posso? Curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Aliás, eu vou pedir para você um comentário específico. Gostei, a gente fez isso na outra mensagem. Comenta aí: eu não ficarei ansioso. Amém, já está ansioso? Olha, comenta isso. E se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Isso, toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você. Toda segunda e toda quinta tem uma mentoria de vida. Então confere para ver se você ainda não se inscreveu. Se inscreve, ativa o sininho. E última coisa importante sobre a nossa associação evangelística: Deus está fazendo algo poderoso, e você que tem um coração generoso, que quer servir a algo maior, meu convite está aberto para você. O que Deus está fazendo é gigante, é lindo. Escola no Paquistão e tantos outros projetos que talvez você nem sabia, porque não é o nosso marketing, mas a nossa missão. E se é a nossa missão, pode ser sua também. Tudo que você precisa saber está abaixo. E agora eu quero te convidar, vamos para a mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas, e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Aleluia! Você sabe que a gente, né, nós aqui, você também, a gente é assim. Se não cuidar, a nossa mente vira uma bagunça absurda.
Às vezes a gente não consegue nem dormir por causa da nossa mente que não para. A insônia nada mais é do que a nossa mente sem freio. Você deita e não consegue parar, não consegue esquecer, não consegue, desligar o botão, porque a sua mente já assumiu o controle, a sua mente já está ali. Provérbios 23:7 diz que aquilo que imagina a sua alma, isso será. Então a gente vai formando convicções mentirosas, vamos formatando a nossa mente. Quando a gente vê, fomos escravizados pela nossa própria imaginação. E aí eu falo para você que nossa vida se perde aqui. Quantas mentiras que você acredita sobre você, que foi você que deixou entrar, que foram coisas que você declarou sobre a sua vida, coisas que você falou sobre a sua casa, e que hoje você vive o fruto da mentira que você aceitou ou criou para a sua vida. Eu não sei você, mas eu vim de um lar onde ouvi a palavra nunca várias vezes. Nunca você vai viver isso, nunca você vai fazer isso. Não, era talvez de maneira obviamente sem dolo do meu pai, não havia intenção de me paralisar dessa maneira, mas havia uma paralisia sendo pregada, Então nós somos assim. Quantas coisas que estão aqui na nossa mente que nós deixamos entrar, nós fomos nos acostumando com aquilo, e hoje declaramos em alto e bom tom porque se tornou uma verdade para nós. Nossa identidade está perdida porque aceitamos mentiras sobre a nossa identidade. Nosso futuro está extremamente comprometido porque a gente já tem tanta verdade que está enraizada, que são mentiras dentro de nós, que agora tudo é mais difícil. A gente já está preparado com as melhores respostas. Não, isso eu não posso. Não, isso eu não consigo. Não, isso não dá. Não, isso é maior. Ou a gente já tem a desculpa dizendo quem pode e por que não podemos. Não, é porque eu não nasci na casa que você nasceu, eu não fui criado da maneira que você foi criada. Não, se eu tivesse o pai que você tem, eu estaria no lugar que você está. Porque a gente já não tem mais a mentira somente, a gente tem a mentira e a desculpa que a gente usa para fortalecer aquilo que nós queremos acreditar, ou melhor, que é mais confortável de acreditar. Eu tenho uma coisa comigo interessante. Eu sou assim, minha característica. Eu sou muito positivo. Quando eu digo positivo, eu sempre tenho boas expectativas. E claro, por isso eu também vou me frustrar mais. Mas eu estou sempre declarando que vai ser melhor, que vai ser incrível. Eu vou falar uma coisa para você. Essa aqui deve ser a 100ª série que a gente grava, e toda série eu digo que vai ser a melhor. Porque se eu não crer nisso, quem crerá? Se eu não declarar isso, quem fará por mim? E eu vivi uma coisa interessante esse ano. Eu gravei no final do ano, como todos os anos, eu declarei: olha, 2025 foi só um ensaio, 2026 será o melhor ano da sua vida. E eu creio nisso. Irmão, é o ano mais vida louca da nossa história. A gente tem Copa do Mundo, eleição com um país dividido e um monte de gente doente por política. A gente tem um monte de gente doida na internet enchendo a paciência. A gente tem um mês que acabou mais rápido do que o ano passado. E sabe qual é a palavra que eu tenho? É o ano da colheita. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. É o ano da colheita, é o melhor ano da nossa vida. Mas escuta bem, eu vi, isso não me contaram, eu vi uma pessoa muito esforçada, de bom ânimo, trabalhador, pegou as minhas mensagens de anos para trás, e todo final de ano eu falo a mesma coisa.
E até eu achei legal. 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Eu tô lá em 2025, não, esquece 2024. Agora vai, 2025 vai ser o melhor. E agora não, agora é 2026. E chegamos em 2026. E se prepara, porque a mensagem de 2027 já está no meu coração. 2027 vai ser o melhor ano da nossa vida. Vai ser o ano dos maiores milagres da nossa história. Por que, Dave? Porque eu creio no Deus de notícia boa. Eu creio no Deus de novidade de vida. Eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele sabe fazer todas as coisas, mas se sei que Ele está no controle, cada dia que passa é melhor. Irmão, pelo amor de Deus, sabe qual é a parada? A gente prefere algo que não nos cause esperança. Essa é a questão. A gente prefere algo que não nos cause esperança, porque é melhor acreditar nas mentiras do diabo para roubar a nossa esperança sobre o que Deus tem para o nosso amanhã. E eu estou querendo caminhar na via contrária. Eu não sei você, mas está dando problema? Eu estou declarando, vai ser incrível, Deus vai fazer, olha só. Não, mas não vai dar sim, eu creio, Deus é comigo. E se não der, limpa o olho, sacode a poeira, lava o rosto e vaza para a próxima estação. Esse é o que nos cabe fazer. Mas eu preciso ir para a Bíblia. Eu estava tão empolgado porque eu confesso para você que isso aqui é uma das coisas que mais me pegaram hoje enquanto eu estudava. Vamos lá. Empolguei. Números capítulo 13, verso 33. Diz a palavra: e ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos, está comigo? E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim éramos nos olhos dos gigantes também. Eu vou falar para você como o ser humano é interessante. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são 12 doidinhos. Eu vou resumir do meu jeito, não me leve a mal. Mas vamos lá. Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel. Você está comigo? Amém? Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel. Nessa terra haveria bonança, haveria festa, haveria... Uau, seria incrível. E Deus prometeu. Eu posso falar de novo? Deus prometeu, amém? Eu vou falar de novo. Deus prometeu. Não, eu vou ficar aqui. Acho que dá para só ficar aqui. Deus prometeu. Então eu vou falar de novo. Havia uma terra incrível. Top. Deus prometeu. Deixa eu te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu. Então não há mais dúvida. Você concorda comigo? Não há mais dúvida. Deus prometeu. Não há dúvida, ok? Bom, vamos lá. Gente, prepara 12 espias. Vamos dar uma olhadinha na terra que a gente vai entrar. Só dá uma olhadinha, só traz um relatóriozinho para nós saber. Tá? E o que eu quero ver? Eu só quero ver se tem leite e mel lá mesmo. Dá uma olhada lá. Aí sobe os 12. No meio dos dois, Josué e Caleb. Estou resumindo porque já preguei sobre essa parte em específico. E eles olham a terra. Os 10 que estão com Josué e Caleb descem desesperado. Irmão, eles desceram desesperados, porque quando eles viram um cacho de uva com 2 homens carregando, eles falaram: não, Senhor do céu, se o cacho de uva é desse tamanho, imagina uma mão que segura. Aí, ao invés de olhar para a colheita que eles teriam um dia, começaram a olhar com a mão que estava segurando. E aí já começaram a criar expectativa: não, vamos morrer. Ah, não vai dar. Ah, não vai dar. Olha o tamanho daqueles homens lá. Nós somos como gafanhoto. Aí eles começam a imaginar sobre eles. Eles constroem uma imagem. E eles não só constroem a imagem deles, eles constroem a imagem deles na perspectiva do gigante que eles nem conhecem. Eu vi uma história essa semana muito engraçada. O homem comprou uma panela de pressão. E aí, se eu estiver errando o elemento, não me leve a mal, mas eu vou me lembrar do cerne de tudo. Comprou uma panela de pressão. Aí, eu acho que foi na Casas Pernambucanas. Se eu estiver contando tudo errado, grava só o contexto. Irmão, ele comprou uma panela de pressão. Chegou em casa, a mulher dele falou assim: que panela é essa? Pois é, comprei na Casa Pernambucana. Ele falou: não é o tamanho, comprou errado. Ele falou: e agora? Como que vai ser?
eles não vão devolver, porque não é motivo, não está estragado, está tudo certo. Eu que comprei errado. E ficou uma semana brigando com o gerente da loja na cabeça. Não, eu vou chegar lá, o homem não vai deixar eu trocar. Eu vou ter que falar, não, eu conheço a lei do consumidor, você tem que trocar para mim. E ficou uma semana brigando na cabeça dele. Não acontecia nada de verdade, estava só na cabeça dele. E ele brigava com o gerente, sonhava com o gerente, acordava pensando no gerente. O dia que eu falar, o gerente vai me tratar. O dia que eu chegar lá, o gerente vai falar, leva essa panela para tua casa, rapaz. Aí ele chegou lá na loja e falou assim, oi, tudo bem? Eu conheço minha lei, meus direitos, sei da lei e vim trocar a panela. O gerente falou, pois bem, deixa a panela aqui, pega a nova lá. Ele falou, mas eu estava preparado para uma briga, eu já tinha ensaiado as respostas das contra-respostas, estava tudo preparado. E o gerente falou, não, deixa aqui, deixa a velha, pega a nova lá e pode ir embora, tudo certo, não precisa de nota, está tudo bem. Aí ele chegou em casa e falou, mulher do céu, não acredito que eu acabei de ver. Eu fui preparado para uma briga, o homem só mandou deixar a panela velha e pegar a panela nova. Ele falou, e bem do céu, você não vai acreditar, eu acho que não foi nem na casa dos pernambucanos que não comprou uma panela. Na verdade, a nossa vida é exatamente isso. A gente não viveu e está criando histórias para nós não vivermos. A gente cria os problemas imaginários, a gente cria as batalhas imaginárias e esquece do que veio primeiro, uma palavra. E se a palavra veio primeiro, não importa o cenário, não importa o contexto, não importa a realidade, a palavra de Deus sempre será maior. O problema é o que a gente deixa minar a nossa mente. Isso aqui, meu lindo, eu vou falar uma parada para você. Depois que você liberta-se, você vai ficando meio perigoso, porque coisa que ninguém acredita, você acredita. Coisa que ninguém tem fé para viver, você tem fé para viver. Porque você já entendeu que a sua identidade não pode ser governada pela sua mente, mas pela mente de Cristo. Você não é quem você pensa que é, você é aquilo que Deus tem para você. Você é uma realidade diferente, entenda o que eu estou dizendo. Só que aí que está, a batalha é justamente isso. Como eu organizo os meus pensamentos, de que maneira eu controlo isso? Simplesmente colocando a sua fé no lugar certo. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu escrevi algumas coisas aqui. Onde que está? Está aqui? Só eu queria lembrar de uma coisa. Aqui. Amém. Amém. É isso mesmo? Deixa eu lembrar disso aqui. Não devia ter marcado a história da Pernambucana. Esqueci o nome da loja. Isso, achei. Coisa importante. A nossa realidade, então ela é formatada pela nossa mente. Está tudo bem até aqui, certo? Então a gente precisa encontrar a raiz dos nossos pensamentos. O que é a raiz do medo dentro da nossa mente? Qual que é a raiz do medo? Você consegue responder rapidamente? A raiz do medo no nosso pensamento? Simples. A ausência de confiança. O medo sempre é o fruto da ausência de confiança. Quer ver uma coisa? Se você confia no Deus que você serve, você tem confiança que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então o pensamento que vem dizendo Ele não vai cumprir, é um pensamento que se opõe à fé que você nutre no seu coração. Logo esse pensamento precisa ser eliminado de você, certo? Mas o que a gente faz quando esse pensamento vem? O que a gente faz? A gente não corta o mal pela raiz. A gente volta no joelho e ora pelas mesmas coisas que já foram respondidas. Talvez você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus já falou tudo que você precisava saber. Deus já te deixou claro tudo, muita coisa que antes você não sabia, agora você já sabe. Mas você ainda está morrendo de medo, porque ainda não confia no Senhor de verdade. Então o seu pensamento acelerado é justamente porque você não conseguiu chegar no que nós chamamos de descansar em Deus. Então por isso que você está tentando resolver na sua cabeça. Porque pensar é assim, ó, você fecha o olho e diz, amanhã, amanhã tem trabalho, né? Pois é, tem aquela promoção lá. Pois é, mas qual a chance do homem me escolher? Não, porque a Jéssica, toda, um monte de coisa, puxa saco. Aí você já ficou com raiva da Jéssica no pensamento. A Jéssica não fez nada para você. Você não, a Jéssica é bandida, com certeza já deve estar fazendo minha caveira já. Não, isso aí, negócio aí de promoção, isso aí é para escolher, tem que ter que ir. Aí, pois é, claro, se eu tivesse puxando saco igual ela, eu também estaria lá, mas não aconteceu nada.
Nem chegou outro dia. Você está fazendo confusão no seu pensamento, chegando com conclusões no seu pensamento. E aí por isso que você chegou com cara de tonto no outro dia no trabalho. Você não dormiu, você pensou a noite toda e perdeu a promoção porque o chefe olhou para você de manhã e falou assim: não dá para confiar em quem nem lava o rosto para vir trabalhar. Irmão, você entende que a loucura da vida é exatamente isso. A gente cria os conflitos, cria as guerras, cria os inimigos na nossa mente. Ninguém fez nada e a gente criou tudo. Criou uma história incrível e chegou tendo raiva de pessoas que não precisava, vivendo coisas que não estavam na realidade, porque você criou na sua mente. Lindo, entenda, os gigantes nunca falaram nada para os espias. Os espias criaram na mente o que eles pensavam sobre eles, mas o que eles precisavam saber é que no lado deles o Deus de Israel estava, no lado deles a palavra de Deus governava, no lado deles havia uma promessa, no lado dos gigantes não havia a promessa, não havia a palavra estava no lado deles. E entenda essa realidade. Quando você confia em Deus, você não tem medo dos seus inimigos, você não está se comparando nas realidades, você não está criando crise na sua cabeça, porque os seus pensamentos, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, estão levados cativos ao Senhor Jesus, estão na mão dele. Senhor, eu não quero ficar pensando sobre isso, eu não quero me preocupar sobre isso. E quando você descansa, você desfruta. Eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo conhece alguém assim. Gente que não desfruta porque está pensando o que os outros vão pensar. Agora eu vou tocar na ferida. Você não vive o que era para estar vivendo porque diz: mas imagina o que vão pensar de mim. Uai, isso aí é para você ficar pensando? Sério mesmo que você tem um cérebro para colocar a pensar em coisa que você não consegue resolver? Irmão, eu vou ser bem vulnerável aqui. Muitas coisas da minha vida eu deixei de desfrutar por conta dessa maldição de pensamento do que os outros vão pensar de mim. O que vão dizer ao meu respeito? Irmão, a melhor fase da vida é quando você não está mais nem aí com o que vão pensar ao seu respeito, porque você sabe em quem você crê, você sabe a palavra que você carrega, então nada te afeta. Vou lembrar da máxima de quando a gente estava na 5ª série: apelido só pega em quem se dói, sabe? O bullying só funciona com quem chora. Então se você não está nem aí por que estão falando, se você não está vivendo de acordo com o que os outros estão pensando, você está vivendo de acordo com aquilo que Jesus tem para você. Então você é livre de verdade, os seus pensamentos estão nas mãos do Senhor. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente ser escravo do pensamento que nem sabemos se o outro tem ao nosso respeito. E a realidade nua e crua da vida é lindo. Quem não gosta de você não vai gostar. Beijo. Quem celebra você vai celebrar. I love you. Se você trocar de carro, quem ama você vai ficar feliz, quem não gosta vai ficar ainda mais bolado com você. Se você não trocar de carro, não vai mudar nada na vida de ninguém. Se você comprar uma casa nova, se você prosperar, se você se tornar maior, se você ir além, se você ser cheio do Espírito Santo, se você casar, se você ter um monte de filho, quem não gosta vai ficar bravo, quem gosta vai amar. E é isso aí a vida, meu lindo. Não adianta tentar se manifestar e viver pelo pensamento dos outros, não. A sua identidade não pode ser formada por aquilo que você pensa que os outros pensam, senão você não desfruta e quem sofre o peso é você. Hoje é dia de se libertar. Avisa para a esposa do lado, fala: hoje é dia de se libertar. Fala para a amiga, para o amigo, diga: hoje é dia de se libertar. Para de se preocupar com o que os outros estão pensando e coloque como cerne da sua vida aquilo que Deus tem para você. Pare de viver de acordo com aquilo que você acha que alguém pensa a seu respeito. O que importa é o que Deus sabe sobre você. Irmão, eu vou falar um negócio. O nosso mundo é um mundo de pressões absurdas. Eu sou um evangelista, mas todo mundo quer que eu fale sobre tudo. Todo mundo quer que eu me posicione sobre tudo. Eu abro meu direct e a pessoa: você não vai falar sobre isso? Ô irmão, eu vou ficar rendendo hype de internet todo dia. Jesus amado. Confesso que eu queria ter um day off para responder todo mundo como eu queria. Sério, verdade. Irmão, todo dia tem alguém criando uma polêmica pedindo para eu me manifestar na internet. A pessoa manda para mim: você não vai se manifestar disso? Aí tem uns mais emocionados: vou parar de seguir você porque você não falou nada sobre isso. Oh my God.
Irmão, todo dia tem alguém tentando mandar a minha vida naquilo que eu vou fazer. Se eu for virar escravo do pensamento dos outros, eu vou esquecer do meu ministério e vou me perder na minha caminhada. Se você se tornar escravo do que os outros pensam, do que os outros acham, do que os outros acreditam, você vai perder a sua fé em Jesus e vai colocar a fé no homem, e ele frustra, ele trai, ele abandona. Agora Cristo não desampara, Cristo permanece o mesmo. A palavra dele não volta vazia. Ele não é homem para que se arrependa, ele não é filho do homem para que minta. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se ele falar que é sim, é sim. Se ele falar que é não, e acabou. Se você for escravo do que os outros querem da sua vida, você nunca vai viver de fato aquilo que Deus tem para você. Quando eu olho para aquele povo descendo, vendo tudo que viram, esquecendo da palavra que carregavam, a Bíblia vai dizer que todos choraram, porque foram contaminados por uma mentira de alguém que criou para si uma fuga. Você entende? Eu queria que você compreendesse que o Senhor está nos chamando para novas estações de maturidade e crescimento espiritual. Quando Deus me deu uma palavra como essa, eu quero dizer para você que eu reluto algumas vezes, porque algumas coisas não são tão espirituais como a gente imagina. Algumas coisas são apenas decisões de fé, e a partir de então a gente cria filtros para nossa mente. A maturidade vai criando esses filtros. Então coisas que você se preocupava antes, você já não se preocupa mais. Por isso que eu falei para você no começo. Lembra da longevidade, lembra dos anos de vida prolongados sobre a face da terra? Pois bem, quando você para de se preocupar com coisas que não estão no seu controle, você vive por mais tempo e com mais saúde, você dorme melhor, você desfruta da sua vida. Por quê? Porque você não está escravo daquilo que ainda não aconteceu, e a sua mente não está livre para construir filmes que não foram vividos ainda. Eu sei que é uma questão de entrega, é uma questão de tempo, é uma questão de maturidade. Mas se você conseguir governar a sua mente, se você conseguir colocar limites, criar limites na sua mente, você vai viver melhor. Vou dar um exemplo prático da vida de pessoas amarguradas. Quem vive amargurado tem uns sentimentos muito parecidos. Se você se identificar, a hora que Jesus te liberta, tá bom? Vou contar um exemplo, e aí você vai entender. Meu aniversário do ano passado, minha esposa convidou todo mundo que ela achou que eu queria que fosse, porque era surpresa. Amém? Eu tenho 2 primos que eu me criei junto com eles, e a minha esposa convidou um e esqueceu do outro. Só que os 2 são irmãos. Eu sou detalhista com algumas coisas e eu amo muito a minha família, amo muito as pessoas que estão à minha volta. E aí eu estava na festa, olhei todos os primos e falei: cadê o miserável? Não perguntei para minha esposa se ela tinha convidado. Pois é, né? Por que será que ele não quis vir? Será que eu fiz alguma coisa? Olha como o nosso pensamento é terrível. Devo ter feito alguma coisa para ele. E aí comecei a lembrar de histórias possíveis. Pode ser. Mas eu no lugar dele não faria dessa maneira. Escuta. Aí do outro lado ele: por que ele não me convidou? O que foi que eu fiz para ele? Você entende? 2 guerras invisíveis que nunca aconteceram. Ele com raiva de mim porque eu não convidei, e eu com raiva dele porque ele não foi. Você entende que a nossa mente cria filmes que não foram escritos, não aconteceram? A gente cria cenários irreais. A gente faz isso com tudo na nossa vida. E aí a gente perde amigos por causa de besteira. A gente perde portas de Deus abertas à nossa frente, porque a gente fica pensando coisa errada. E aí, irmão, sabe quando eu descobri que o meu primo me amava? O dia que eu descobri que a minha esposa que não convidou. Falei: amor do céu, por que você não convidou? Ela falou: porque eu esqueci. E eu com raiva do rapaz.
E ele com raiva de mim. Você entende que a gente passa às vezes a viver realidades não reais porque a nossa mente nos prega peças? Quantas vezes você achou que alguém te tratou mal e a pessoa só estava desatenta? Quantas vezes você criou inimigos irreais porque alguém passou por você e não te viu, só não te viu, mas você falou que a pessoa não quis te ver? Já parou para pensar que algumas portas que Deus abriu você não entrou porque achava que era grande demais para você, porque acreditou em mentiras que te contaram? Já parou para pensar que teve coisas que Deus preparou o caminho, abriu o mar e você não passou porque viu que o gigante era grande demais e que acreditou nas mentiras do inimigo e foi proibido de viver uma estação incrível de Deus porque se permitiu acreditar numa mentira? Então entenda, hoje é dia de se libertar de todo pensamento que não flua de Cristo, de toda realidade que contrapõe o seu propósito, de tudo aquilo que te afasta daquilo que Deus tem para você. Se liberta. Quanto mais livre, mais leve se torna a sua vida, menos estressado você fica e mais poderoso se torna a sua história. Não, escuta bem o que eu estou falando para você. Gente leve, irmão, é maravilhoso. Você sabe o que disseram de você? Não quero saber não. Ah, mas eles falaram que você repete a mesma coisa. Então avisa eles que a mensagem do ano que vem já está pronta. 2027 vai ser o melhor ano da nossa vida, vai ser o ano mais poderoso. Se 2026 a gente vai colher, 2027 a gente vai gastar o que colheu, uai. Escuta bem, você se liberta e você se torna livre. David, eu quero que você fale sobre isso. Não vou falar, fui chamado para falar de Jesus. Minha mensagem é única e exclusiva. David, viram o que fizeram lá? Não sei, não estou nem aí para nada. Eu só estou pregando o evangelho e cuidando da minha família. O resto é o Senhor que faz, e cada um na sua área fluindo para aquilo que foi chamado. David, você não vai falar daquilo? Não, vou falar de Jesus. Jesus é a resposta para todas as nossas dores e todos os nossos problemas. David, é ano de não sei o que, vai falar assim. Vou viver o que Deus tem para mim, vou cuidar da minha casa, vou cuidar do meu ministério, e nenhum pensamento não enviado pelo Espírito Santo governará a minha mente, e isso me torna livre. Eu quero só que você entenda, vai te tornar livre. Você vai trabalhar mais leve, você vai viver a sua vida mais leve, você vai prosperar de uma maneira como nunca antes, você vai caminhar de uma maneira como nunca antes, você vai olhar para você e a sua identidade não será confundida. Você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe que Ele tem poder para todas as coisas, e nenhuma mentira de Satanás vai governar mais a sua mente. Será que foi essa aqui que eu escrevi no telefone? Ô Alisson, faz meu telefone. Está aí, escrevi um negócio que eu não queria perder. Ele vai buscar hoje. Mas queria dizer para você, de verdade, Provérbios vai nos apresentar uma realidade. Ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que está na sua mente / coração, que é o que o texto está dizendo, é o que filtra as suas decisões que você toma, é o que transforma quem você é para você e para os outros. Então, se o seu coração está permeado de mentiras, de pensamentos que não provêm do Senhor, suas decisões serão equivocadas e seu caminho será tortuoso. Então, se a palavra diz que eu tenho que guardar o meu coração, de outras maneiras, o que a Bíblia está dizendo é: blinde a sua mente. Tudo aquilo que é péssimo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é calunioso, tudo aquilo que é mentira, não permita que entre na sua mente, na sua casa e na sua família. Governar sobre a mente é tomar decisões firmes, é decidir sobre tudo, é tomar decisões intencionais sobre as coisas. Algumas coisas você não ouve, algumas coisas você não fala, algumas mesas você não senta, e isso é de propósito, porque você está cuidando da sua mente. Porque sobre tudo que se deve guardar, guarde a vossa mente. Quando você faz isso, você elimina todas as possibilidades de o inimigo atrapalhar a sua história, porque ele não consegue às vezes afetar a nossa mente, ele afeta o nosso percurso. Só que se a nossa mente estiver blindada, a gente passa por cima da tempestade, a gente passa por cima das provas, a gente vence todas as batalhas e a gente não para.
a gente não para. Eu quero declarar que a sua mente não vai fazer você parar. Pelo contrário, você vai avançar e vai mais longe. Você vai chegar em lugares que a sua mente disse que você nunca chegaria. Você vai alcançar lugares que você nunca acreditaria que seria possível, porque a sua mente não está sendo governada pelos pensamentos mundanos, não está sendo governada pela opinião dos outros, mas está sendo governada por Cristo. E se Cristo estiver governando a sua mente, os planos que Ele tem para você são maiores do que os seus. Os caminhos que Ele tem para você são diferentes do que o que você imaginava. E eu posso te dizer e afirmar com certeza, é melhor do que tudo aquilo que você pensou. Então agora tire todas as mentiras e permita que a verdade de Jesus entre na sua mente e governe tudo em você. Já diria um rapaz que grava vídeo na internet: para toda mentira que o diabo conta, há uma verdade na Bíblia que te liberta. Para tudo aquilo que o mal diz que você não pode, há uma verdade bíblica que diz que você consegue em Cristo Jesus. Para todo caminho fechado Ele abre, para toda tempestade que se levanta Ele acalma, para tudo que alguém chama de impossível Ele chama de normal. Amém. Você pode celebrar o nome dEle no seu lugar. Teu celular não veio. Aqui. Ele entrou. Jesus, o homem é um vulto. Aleluia, achei. Eu vou gravar isso aqui, vou falar isso aqui, a gente termina. Amém? Não, tem outra. Escrevi para não esquecer. Não deixe a sua mente governar você. Pensar demais não é maturidade, é medo tentando assumir o controle. Você não foi criado para ser escravo da própria cabeça. Deus está dizendo hoje: filho, filha, descansa. Pare de pensar naquilo que eu já decretei. Descansa. Ocupa sua mente com aquilo que te leva para mais perto dEle, e tira tudo aquilo que te afasta da presença de Jesus. Quando você entrega, Deus estabelece. Quando você confia, Deus sustenta. E sua mente não mandará em você, porque a partir de hoje, a paz que excede todo entendimento guardará você, o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor declarado e derramado sobre nós. Nossa cabeça não vai governar sobre a nossa vida. Não seremos escravos dos maus pensamentos, mas seremos governados pelas verdades da tua palavra. Por mais que alguém diga que não dá, creremos contra tudo e em esperança nos moveremos, porque para o Senhor nada é impossível. Em nome de Jesus, Pai, limpa nossa mente, varre para fora a sujeira que impede a gente de viver os nossos propósitos. Hoje eu entrego a Ti, Jesus, o meu coração, minha mente, tudo que há. Senhor, governa minhas emoções, meus pensamentos. Diga isso ao Senhor, diga: governa minha mente, governa os meus pensamentos e me liberta de mim. Me liberta dos outros, me liberta de todo pensamento mal, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração.
E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.